Bom, pessoal, dando continuidade então ao nosso projeto, controle de usuários, hoje a gente vai fazer a parte de autenticação de usuário, né? Login e senha, acesso restrito ao sistema. Então aqui para adiantar, o que eu fiz? Só montei um formulário aqui, né? Não vou demonstrar da forma que eu fiz isso aqui, porque isso aqui é básico, né? Vocês já estão acostumados, só coloquei duas labels, dois edits, dois buttons, nomeei aqui a minha EDT usuário, minha EDT senha, BTN entrar, BTN sair. Aqui no BTN sair eu já codifiquei ele, bem simples, application.terminate, que seria quando o usuário acessou o atalho do sistema e por algum motivo ele não quer se identificar ou não sabe se identificar, ele vai clicar em sair e vai dar então aqui o application terminate, vai encerrar toda a aplicação dele. Na sequência, eu também tenho que comentar sobre algumas propriedades que eu fiz aqui no formulário para melhorar o aspecto visual dele. Border Style, eu coloquei aqui BS Single, o padrão é o Sysable, né? Mas aí eu coloco o Single para o usuário não conseguir redimensionar esse form com o mouse. Border Icons, eu desativei aqui o Minimize e o Maximize, deixando apenas o botão fechar aqui também. Que mais? Position, também estive mexendo nessa propriedade aqui, para que o formulário fique, como ele vai ser o meu formulário inicial, né? Vou iniciar o meu sistema por ele, então vou colocar aqui Position Desktop Center, ele vai compilar no meio da tela aqui, do meu desktop. Uma outra coisa também que eu estava esquecendo, esconder a senha aqui, né? Na minha EDT senha. Então, vou estar fazendo isso através da minha propriedade password check, digitando aqui um asterisco. E aí, então, vai ficar lá com a minha senha, não vai aparecer aqui quando o usuário digitar nessa edit. Ok? Bom, antes de começar a codificar o botão entrar e sair, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou clicar em entrar, na verdade, ele vai entrar aqui no meu form inicial, né? Onde eu tenho um menuzinho que vai me dar acesso ao cadastro de usuário, a consulta de usuário, coisas que nós já fizemos aí nas aulas virtuais passadas. Fizemos aqui o cadastro, que também está funcionando, o botão salvar está tanto inserindo, né, cadastrando, como também alterando, né. E aí eu tenho aqui também um formulário de consulta, que ele pode consultar o usuário aqui, excluir esse usuário ou pedir para alterar, e ele vai cair nessa tela e vai alterar aquele usuário que foi selecionado, ok? Bom, nessa tela inicial, o que eu vou fazer aqui antes de codificar o login e a senha, que também é bem simples. Eu vou colocar uma status bar para estar falando sobre uma coisa que é legal. Então, esse componente aqui é status bar, pessoal, ele fica como padrão aqui na parte de baixo, né, uma barra de status, para eu estar colocando informações sobre esse usuário aqui, o nome desse usuário, que tipo que ele é, se ele é um administrador, se ele é um gerente, se é um usuário comum, se é um caixa, o que é que ele é. Isso é legal ter. Você não precisa estar fazendo assim depois no seu TCC, tá? Com a barra de status. Você pode estar colocando ele dentro de uma group aqui, uma label na parte de cima. Depende muito do layout do seu form inicial, do seu sistema, tá? Mas eu vou estar mostrando aqui com a barra de status, que é o mais simples, é o mais comum também. Então, para colocar essas informações aqui, eu vou ter que criar as panels, tá? Que são os pedaços dessa status bar. Então, vou dar 2 cliques aqui, vai abrir essa janelinha. Deixa eu só mudar o modo de compartilhamento aqui, para que vocês consigam enxergar. Então, vou dar 2 cliques aqui, vai abrir essa janela. E aí, então, eu vou criar aqui, ó, meus panels com esse primeiro botãozinho aqui, a DD New. Vou estar criando 4, 5 aqui, ó. Então, o primeiro, aqui na propriedade text, eu vou escrever bem-vindo. Eu vou utilizar basicamente o text e o widget, que é a largura. Como bem-vindo não coube aqui, eu vou estar colocando aqui, ó, 120 de largura. Status bar 1, eu vou colocar aqui usuário, 2 pontos, e ele vai ficar bem aqui. Status bar 2, eu não vou colocar nada de texto, só vou aumentar aqui para 120 também. O que eu vou colocar aqui? Na verdade, isso aqui é o
o meu código-fonte lá do login vai mostrar o nome do usuário que está logado aqui nessa Status Panel 2, que é o meu terceiro pedacinho aqui da minha barra de status. Status Panel 3, eu vou colocar aqui tipo, 2 pontos, e aqui Status Bar 4, é onde vai aparecer o tipo do usuário, se ele é um administrador, se ele é um usuário comum, o que é que ele é. Beleza? Bom, vamos então fazer a codificação do botão entrar. Bom, então aqui agora, o botão entrar. Vamos novamente dar uma olhada no módulo para revisar aqui. A query que grava, que altera, que exclui, aqui consulta. Eu vou usar essa query aqui que consulta, porque na verdade eu utilizo ela para quê? Para dar um select na tabela. Então eu vou executar aqui e vou ver os dados do usuário. Na verdade esse componente que já existe aqui para eu consultar o usuário que eu posso utilizar para fazer o login. Então eu vou clicar ali no botão entrar e programar ele utilizando essa query. É aqui que eu vou verificar se existe um usuário com aquele login, com aquela senha que eu estou digitando ali nas caixinhas de texto. Então eu vou, primeiramente, 2 cliques aqui no botão entrar. Eu vou utilizar então esse componente que está no módulo. O nome do meu módulo é DM. Eu vou dar um Alt F11 aqui no meu módulo. E aí então vou começar a codificar o botão através desse componente que consulta o usuário. DM, que é o nome do meu módulo, consulta o usuário.close. A primeira coisa que eu faço é fechar a minha query. Por quê? Em tempo de execução, ela pode estar aberta, né? Então eu preciso, para evitar qualquer tipo de exceção aqui, fechar ela. Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou editar o SQL dela. Então, vou colocar consulta usuário.sql.text. Recebe. E aqui, então, eu vou fazer o meu select. Select, asterisk from, usuários, que é o nome da minha tabela. Onde? Então, eu vou procurar, where, né? Eu vou procurar onde? A primeira coisa que eu vou procurar é o nome do usuário. Então, vamos aqui no módulo, só para relembrar, como que vai ser aqui o meu campo de login e senha. Então, o meu uso log e o meu uso senha. Tá? O nome dos dois campos aqui. Login do usuário, senha do usuário. Então, eu uso logo e o uso senha. Então, eu vou colocar aqui, onde o meu uso log, que é o meu campo de usuário, é igual, aí aqui eu não vou usar like, né? Porque ele não é que contém, ele tem que ser exatamente igual ao que tiver escrito lá na minha caixa de texto. E aqui eu vou usar aquele conversor que você já conhece, quote edstr. Onde é que o usuário vai digitar o nome desse usuário, desse login aqui? Então vai ser aqui, né? No meu edt usuário. Vai ficar aqui, edt usuário.text. Ok? Desta vez eu também, diferente de quando a gente faz uma consulta, usando uma query, eu não vou colocar aquele mais entre apóstrofo símbolo de porcentagem, porque aquilo significa para eu achar um registro que começa com uma determinada letra e que termina com aquilo que eu não sei. Como aqui eu quero exatamente achar um usuário, então eu não vou estar utilizando isso. Vai ter que ser o campo, ele vai ter que o valor do campo login do usuário da tabela vai ter que ser igual ao que tiver escrito dentro da minha edt usuário.text. Mas, por que mais? Porque ele também tem que ser igual à senha. Tem a parte da senha também. Então, end, né, usuário, e a senha tem que estar igual. Então, o meu uso senha, vamos novamente aqui consultar.
é uso 100, né? No banco de dados, ele está como uso 100. Então, aqui eu tenho que escrever uso 100 e não senha. Uso 100. Vou quebrar em 2 linhas aqui, só para ficar fácil mostrar. Mas vocês vão, a hora que estiver codificando de vocês aí, tá fazendo numa linha só. Então, aqui, ó, e a minha uso 100, e a minha senha, for igual, fecha aspas, mais cote DSTR EDT senha, que é a minha caixa de texto da senha, que é aqui. Ok? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai consultar, né? Ele vai dar um select na tabela de usuários, encontrando onde o login seja igual ao que eu escrevi na minha EDT usuário e a senha seja igual a que eu escrevi na minha EDT senha. Ok? Bom, agora eu vou voltar aqui na linha normal. E depois, o que eu tenho que fazer? Depois, já que eu fechei essa consulta, né? Eu tenho que dar um open. Tá? Dou um open aqui e abrir ela. Ok? Bom, aí é o seguinte. Nesse momento, ele vai verificar se encontrou um usuário e uma senha correspondente ao que foi digitado. Se ele encontrou, ele vai entrar, senão ele não vai entrar. Então, como é que eu vou fazer essa validação, saber se ele encontrou? Então, eu vou colocar assim, ó, se no módulo consulta usuários, ponto, record count. O que é record count? Conte os registros. For maior que 0, o que significa isso? Ou for igual a 1, acho que é melhor assim, igual a 1. Quer dizer o quê? Que ele encontrou um, né? Aí você pode pensar, mas se tiver 2 usuários com o mesmo login, não pode ter, né? A gente já colocou isso lá como unique na tabela, até para validar isso também, para que dentro da mesma tabela, 2 usuários não tenham o mesmo nome de usuário. Então, se ele encontrou um, begin, ou seja, deu certo, né? Se o meu record count aqui da minha consulta de usuário, depois de realizar essa pesquisa, for igual a 1, quer dizer que ele encontrou o registro. Então, o cara digitou o usuário e a senha dele corretamente. O que vai acontecer? Ele vai ter que entrar naquele outro formulário, que é esse formulário aqui, que é o meu formulário FRM inicial. Então, eu vou colocar FRM inicial.show. Tá dando erro aqui porque eu não dei Alt F11, né, no meu form inicial. Bom, só que antes disso, vamos lembrar que o form inicial eu também tenho que colocar aqui, ó, o nome do usuário e o tipo. Eu faço isso antes. Então, o que é que eu vou escrever? Que a minha status bar 1, que é o nome do meu componente aqui, a minha barra de status, ponto panels. Qual que é a panel que eu quero colocar? Qual que é o pedacinho que eu quero escrever o nome do usuário? A número 2. E o tipo, a número 4. Então, eu vou colocar, antes de dar um show, eu vou colocar assim, lá no form inicial, tem uma status bar 1, ponto panels, o panel 2, o text da panel 2 vai receber o quê? Vai receber o nome do usuário, por exemplo, Alfredo. Só que eu não sei qual é o nome do usuário, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa consulta usuário, grudado aqui com o uso non.asString. Tá? Então eu vou pegar o usuário que foi selecionado, né? Já que o meu record count deu 1, então quer dizer que tem 1, e vou jogar ele dentro da status bar no panel 2, que é aquele pedacinho ali da minha barra de status. Vou fazer a mesma coisa com o tipo do usuário. Onde é que eu vou jogar o tipo do usuário? O tipo do usuário vai estar aqui na frente, ó, na minha panel 4.
Então vai ser a mesma coisa aqui, só que aqui vai ser 4 e aqui não vai ser o nome do usuário, vai ser o tipo. Então vai ser o meu uso tip. Ok? Depois disso, vou dar um show para ele entrar no form inicial. E antes disso, vou esconder esse formzinho que eu estou. Então vou colocar, eu estou aqui no login.hide, ocultar. Então vou ocultar o login e abrir o inicial. Ok? Bom, vamos fazer o teste aqui. Antes de compilar, eu tenho que selecionar agora esse meu login como forma inicial, né? Não é mais o inicial que vai ser o inicial, vai ser o meu login. Então, vou colocar aqui em Project, Options, aqui em Forms, do lado esquerdo, Main Form, que é o Form Main. Eu vou colocar agora Login. Vamos compilar então, para ver o que é que vai dar. Antes disso, vou mostrar aqui esse banco de dados no MySQL. Ó. Tenho aqui o usuário, o login dele é o Alfred, senha 123 e tem o Johnny 666. Então, eu vou colocar o que aqui? Vou colocar Johnny 123, que é a senha do Alfred. Olha, não aconteceu nada porque, na verdade, eu não programei se não estiver correto, né? Eu tenho que mostrar uma mensagem. Mas vou colocar a senha correta aqui. Aliás, o usuário correto, Alfred 123. Olha lá, entrou, mostrou lá, bem-vindo, usuário Alfredo, tipo admin, que ele é um administrador, tá? Vamos fazer então essa parte do caso não esteja, né, com a senha correta. Então, vou colocar um else aqui, ó. Se ele encontrar 1, é porque deu certo. Se não, vou colocar um else aqui. Se não, begin, colocar uma caixinha de mensagem aqui, mostrar para ele que a senha está correta, dados incorretos, né? Vou colocar assim, ó, nome de usuário ou senha incorretos. Ou porque, na verdade, eu não sei o que pode estar incorreto aí, né? Título da janela aqui, vamos jogar aqui uma atenção, um botãozinho OK e um íconezinho de erro. Beleza? Outra coisa que eu posso fazer também, se eu quiser, né, é limpar as caixinhas de texto, já que ele errou, né, limpar para ele digitar novamente, tanto o usuário como a senha, e depois piscar o cursor lá na caixinha do usuário, piscar o cursor, set focus, para ele digitar novamente isso aí. Vamos compilar. E aí vamos fazer o teste aqui, digitando errado. Nome de usuário ou senha incorretos, limpou. Vou colocar agora aqui Johnny, senha. Aqui, ó, usuário João, tipo comum. Esse aqui é um usuário comum. Ok? Bom, na sequência eu vou estar mostrando como fazer a validação da questão da permissão de usuário, né? O que cada usuário pode fazer dentro do sistema ou não. Eu vou estar mostrando da forma mais comum, que é essa forma aqui na aula de hoje, tá? E posteriormente aí nas outras aulas da forma mais completa, né? Onde tem um nível de gerenciabilidade um pouco melhor, onde o próprio usuário, administrador do sistema, consegue definir as permissões para cada usuário. Dá um pouquinho mais de trabalho. Esse jeito que eu vou mostrar aqui é mais simples, mas também funciona. E você pode estar aplicando tanto dessa forma que é mais simplificada, quanto do outro jeito, que tem um pouco de gerenciabilidade melhor,
no seu TCC. Aí fica a cada grupo aí escolher a forma que gostaria de implementar, tá? Então esse jeito aqui é bem simples. Baseado isso no quê? Eu tenho aqui na minha tabela o uso TIP, usuário comum e o admin. Então vamos pensar na seguinte situação. Toda vez que esse usuário for comum, ele não pode, aqui no inicial, ele não pode nem cadastrar o usuário, nem consultar o usuário. Vamos pensar que ele pode vender, ele pode acessar a lista de produtos, mas ele não pode cadastrar e nem consultar o usuário. Essas duas opções aqui, somente se ele for admin, que é esse outro usuário aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui na tela do login, eu vou criar duas variáveis. Uma variável do tipo string, para estar guardando essa informação. Então, se der certo, se o login e a senha estiver correto, ele achar um usuário, o que ele vai fazer? Ele vai guardar dentro dessa variável o tipo desse usuário. Então, ele vai pegar lá da consulta de usuário o uso type as string, porque ele é um string, certo? Então, da mesma forma que eu atribuí aqui o nome lá dentro da minha barra de status, eu estou jogando aqui o tipo do usuário, estou guardando aqui, ó, independente do usuário logado, estou pegando essa informação aqui, ó, se ele é comum, se ele é administrador, e jogando dentro dessa variável, tá? E aí, então, toda vez que eu for entrar, por exemplo, aqui, ó, eu vou entrar no cadastro de usuários. O que é que tem aqui? Já estava pronto, né? O operador recebe C, que é para cadastrar, e dá um show modal. Antes disso, verificar se ele pode entrar aqui. Então, o que você vai fazer? Se lá no form inicial tem uma variável que chama tipo, né? Ponto value igual a admin, então entra. Preciso colocar esse value aqui. Aí. Essa minha variável está lá no form login, né? Então, eu preciso dar um Alt F11 aí. Bom, na verdade, onde é que eu estou errando aqui, ó? A minha variável ela não pode ser privada aqui dentro do botão, né? Ela tem que ser pública. Então, eu vou colocar aqui, ó, tipo, dois pontos e string. E aí ele vai conseguir enxergar essa variável aqui. Bom, se for admin, ele faz tudo isso. Se não, vamos colocar uma mensagem aqui. Você não tem permissão para acessar este recurso. Atenção, botão OK. Bom, então se ele for administrador, ele pode entrar. Se ele não for, não tem permissão. Vamos compilar. Vamos colocar o Johnny, que não é um administrador, para estar fazendo esse teste. Consulta, ele entra normal. Cadastro não pode. Olha lá, você não tem permissão para acessar este recurso. Ok? Vamos fechar, compilar novamente. E aí agora fazer o acesso com o usuário Alfredo, que é um administrador.
É Alfred. Cadastro, entrou normal. Consulta, entrou normal. Beleza, pessoal? Bom, esta é a forma de fazer a validação, né, de tipo de usuário, de permissão de usuário, de um jeito mais simples, mas que também é aceito no seu TCC. Posteriormente, eu vou estar mostrando, a gente vai estar trabalhando com uma forma que tem um nível de gerenciabilidade melhor, você vai entender, inclusive eu vou explicar melhor esse conceito, né, de gerenciabilidade. É mais complexo, mais trabalhoso, mas aí, como eu disse, né, fica a critério de cada um. Beleza? Até mais, então.